Boa tarde a todos. Vamos fazer mais um vídeo de orientação sobre medicina natural e saúde e qualidade de vida. Então, uma das queixas mais frequentes que eu atendo aqui na clínica, desde que eu faço acupuntura, que já faz em torno de 27 anos, mais ou menos isso, é a famosa enxaqueca, que é a dor de cabeça, sei lá, contínua, periódica, em crise, depende de cada tipo de pessoa. Uma coisa interessante é que a enxaqueca atinge predominantemente as mulheres, né? Então atinge mais ou menos 80% dos casos são mulheres. Então nesses 20 anos eu atendi acho que mais de 1000 casos de enxaqueca, apenas 10 a 20 foram masculinos, a maioria obviamente é feminino. Então o que acontece? Então o que a gente fala assim em relação à enxaqueca não é apenas combater a dor, não é tomar um remédio ou fazer acupuntura para aliviar a dor, e sim fazer um trabalho de orientação e entender a origem da dor. Então a enxaqueca apresenta 4 origens, que é o emocional, que é a postura, está ligada à parte da coluna, a tensão cervical, a parte de alimentação e a parte dos hormônios de forma geral. Então não adianta eu tomar remédio para dor se eu não corrigir esses 4 princípios. Na questão do hormônio, por isso que existe a piora dos casos em período de menstruação, na TPM, em período de menopausa e no pós-menstrual, depende de cada tipo de paciente. Então tem que conhecer esse aspecto e trabalhar o equilíbrio da questão da menstruação. Então seria assim, é como se a mulher acumulasse uma quantidade de energia negativa todos os meses e no final daquele período o corpo vai jogar para fora, que é a menstruação. Então a menstruação é uma fórmula de válvula de escape de energia negativa acumulada no corpo. Então se eu aprender a não acumular essa energia negativa durante o mês, eu consigo reduzir as crises. Então o que deve ser feito? Então conhecer o que é a TPM, que é tensão pré-menstrual, eu chamo de ter paz na mente. Então é aprender sobre como cuidar dessa parte mental e emocional de mês a mês que vai passando. Na questão da postura, então eu já comentei uma época que falei sobre a parte da coluna cervical, os cuidados em relação ao pescoço. Então trabalhar sempre esse movimento para trás, para frente, rotação, que eu falei que se você puxar esse dedo do meio aqui, as 3 articulações, 3 vezes por dia, melhora muito a tensão do pescoço, né? O outro processo seria a questão do emocional, então principalmente a questão da emoção reprimida. Então aprender como evitar a emoção reprimida, como descarregar essa energia diariamente ou mensalmente, então liberar a parte de tensão. E na parte da alimentação se encontra o que nós chamamos que é tentar evitar aquilo que foge da natureza. Então, por exemplo, o trigo que está descrito na Bíblia não tinha glúten. O nosso trigo de hoje ele tem glúten. Então eu devo tentar fugir do glúten. Nós não tínhamos açúcar refinado lá nos tempos antigos, como também não tinha sal refinado e nem óleo vegetal. Então temos que aprender a falar o que eu sempre assim, que é comer aquilo que a nossa avó chamava de comida e de fugir da comida industrializada. Então tudo que tiver empacotado em plástico, enlatado em vidro, enlatado em vidro, ou enlatado em latas e engarrafado em vidro, eu devo tentar afastar, a menos que eu não tenha mais nada e só possa comer esse processo. Então entender essa dinâmica e perceber então, comer mais alimentos vivos e menos os cadáveres ou alimentos mortos que nós chamamos. Então é fundamental então para que você possa produzir esse mecanismo de relaxamento, alívio de endorfina, aumento de endorfina, relaxamento, é a atividade física. Então no período que estiver normal, procure fazer atividade física, seja uma caminhada, ginástica, natação, algo que te dê prazer, satisfação e descarregue essa parte de tensão negativa. A parte da acupuntura, a gente trabalha equilibrando exatamente. Então, quando eu faço a acupuntura, a gente consegue aumentar a produção de endorfina, que tira dor e inflamação, aumentar a ingesta, o aumento da dopamina, que dá mais disposição à energia, a serotonina, relaxamento e diminui a tensão, e baixa adrenalina, que diminui o quadro de estresse e ansiedade.
Então isso é o que a acupuntura faz, ele dá um equilíbrio geral no corpo. Outra coisa que a gente aconselha muito, no caso, para quem tem enxaqueca, você olhar aqui na tua mão, então nesse ponto aqui, você faz aqui no ponto mais alto. Então você vai pegar aqui e vai apertar dessa forma aqui. O normal é que ele vai afundar lá no fundinho, ó, e sem sentir dor nenhuma. Quem tem enxaqueca pode fazer isso aqui, vai notar que ele dói bastante. Então a ideia é isso aqui chama-se Do-In, que é massagem em ponto de acupuntura. Então você aperta aqui, vai lá no fundo, não pode sentir dor nenhuma, tem que afastar isso aqui. Então você pega dos dois lados e massageia. Então fazer isso 10 vezes por dia, 10 apertadas assim, 3 vezes por dia, de manhã, tarde e à noite. O dia que tiver dor de cabeça, um lado você não consegue nem encostar. Então aí você vai, naquele ponto, trabalhar com mais dedicação. Fazendo isso, isso é um preventivo para enxaqueca. O outro é aqui do lado, se pegar bem na linha do olho, tem um pequeno buraco, uma pequena cavidade. Então quem tem dor de cabeça, já sem perceber, ela botou o dedo aqui e massageou. Então se eu trabalhar essa massagem aqui, essa aqui e aqui no meio do olho, né, pode fazer de manhã e de noite. Aperta aqui umas 10 vezes se está com dor ou não. Se estiver com dor, vai apertando até diminuir a pressão. Aqui relaxa e aqui alivia a dor. Isso nós chamamos que são as prevenções em relação a isso. Outra coisa importante é o intestino. Deve funcionar o mais perfeito possível, no mínimo uma vez por dia. De novo, você vai perceber que é a mulher que sofre mais do intestino preso. Então a gente precisa beber água, comer fibra, fazer atividade física. A gente já fez um vídeo falando só sobre como sair da prisão de ventre. Então é só seguir essas orientações. Então esses seriam os pontos principais sobre a enxaqueca, que infelizmente a gente acha que atinge milhares de mulheres no mundo inteiro, há mais de 10, 15, eu já atendi paciente com 15 anos, 20 anos sofrendo de enxaqueca e tomando só remédio. Toma um remédio violento que você fica, sei lá, sedado por 24 horas, e a pessoa num quadro de enxaqueca não tolera barulho, claridade e movimento. Por isso que numa crise de enxaqueca, a pessoa fica num quarto escuro, quietinho, sem ninguém incomodar. Então você tem umas coisas bem simples que vão te ajudar você a sair dessa crise. Se isso todos que eu vou orientar não melhorar, procure aí na tua região um médico que faça acupuntura, que ajuda bastante o tratamento, mesmo que você faça uma acupuntura por mês de acupuntura à mulher, que eu aconselho fazer na semana da menstruação. Pelo menos não tomaria tanta medicação, isso faria bem menos e melhoraria muito a qualidade de vida. Essa seria a orientação para esta segunda-feira. Boa tarde para você.